Apesar de muita gente ignorar ou mesmo fingir, a Igreja Católica não é apenas fé. Pelo contrário, é uma instituição, uma nação centrada em doutrinas, tradições e hierarquia. E como tal, tem políticas e suas intrigas entranhadas em todas as instâncias, inclusive e principalmente no mais alto escalão. É desse complexo cenário que Conclave, filme de Edward Berger, baseado no livro homônimo de Robert Harris, extrai um thriller surpreendentemente envolvente. Oi, eu sou Fabiane e bora falar de Conclave? Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence é o encarregado de todo o sigiloso e ritualístico processo da escolha do novo pontífice, o conclave. Mas, prestes a entrar em clausura, recebe uma informação que faz ele desconfiar da lisura do processo e seus envolvidos, o que o leva a uma investigação forçada, mesmo em sua obrigatoriedade de isolamento do mundo, descobrindo não apenas um, mas vários planos para ascender ao trono da Igreja. O envolvimento que Conclave gera no público é surpreendente, porque todo ritual em que se passa a trama é um evento secreto, tão afastado dos olhos e da realidade do público que pode gerar indiferença e curiosidade na mesma intensidade. Berger aposta na curiosidade inicial por rituais nunca vistos por nossos olhos para fisgar nossa atenção, e a partir disso investe na intriga palaciana. Sim, a Capela Sistina, de certa forma, é um palácio, para nos manter atentos ao longo das 2 horas de discussões e conversas sussurradas em corredores, cheias de segredos, traições, chantagem, suborno e tudo que uma boa intriga política pode proporcionar. Sim, política! Eles estão escolhendo um governante, lembra? Embates verbais que se tornam interessantes pela diversidade de personas e interesses em cena. Do cardeal ambicioso e intolerante que abertamente anseia o trono, vivido por Sérgio Castellitto, passando pela opção oposta, mas de falsa humildade do personagem de Stanley Tucci, outros candidatos supostamente mais moderados e um protagonista com crise de fé, vivido por Ralph Fiennes, que se recusa a ser considerado para o cargo. Assim, o filme discute os caminhos da Igreja Católica, retrocesso ou progresso, nas figuras dos extremos Tedesco e Bellini, a falsa evolução na figura do conservador e intolerante ADM de Lucian Masbate, que por trazer a imagem de avanço, seria o primeiro Papa Negro, tem suas inclinações radicais amenizadas, e principalmente a hipocrisia constante de homens comuns que por seu cargo se veem como santos e superiores até aos seus iguais. Ainda dá tempo de discutir o papel da mulher na igreja, seja pela figura quase onipresente da irmã Agnes, vivida por Isabella Rossellini, a chefe das freiras que estão ali apenas para servir aqueles homens, mas podem ter muito mais consciência que eles de todo o cenário, ou ainda pelo desfecho surpreendente, que eu não vou contar, para não estragar a surpresa de ninguém, mas que eu creio ser mais irônico do que desafiador, e mesmo assim vai irritar muito conservador por aí. Vê o filme e volta aqui que você vai entender o que eu estou falando. Entretanto, essa é apenas já a trama que Conclave pretende contar. Boa parte dos méritos do filme estão na forma como essa história é contada, a partir de um papa falecido, mas muito ativo e presente, mesmo que não esteja nem em flashback, e sua relação com cada um de seus subordinados, os cardeais, retratados com vícios, preconceitos e ambições que muitas vezes são apenas indicadas visualmente. Formações de panelinha, uma pilha de guimbas de cigarros jogadas em um pátio, a opulência ou simplicidade de suas vestes, ou ainda na forma como a fotografia os retrata. Homens pequenos, em ambientes enormes, escondidos tramando em cantos e corredores, uma massa indistinta de batinas idênticas e sem nome para o povo comum, um grupo aprisionado e isolado do mundo que rege, e oprimido pelas expressivas obras de Michelangelo, e que ainda passam suas horas de descanso em celas frias e tecnológicas, apesar do perfil historicamente conservador da instituição da qual fazem parte. A fotografia e a direção de arte de Conclave falam tanto quanto os cardeais em suas discussões. Construção caprichada que tem nas boas atuações seus elementos finais. Os holofotes, é claro, estão sempre em Ralph Fiennes, que precisa desvendar uma trama intricada ao mesmo tempo que descobre seus próprios anseios. Mas o elenco de apoio à sua volta não deixa a desejar, mesmo com menos tempo de tela. Sérgio Castellitto, por exemplo, nos faz compreender o caráter maléfico, quase caricato de seu personagem apenas por entrar em cena, enquanto Carlos Dias faz exatamente o extremo oposto. A gente passa boa parte do tempo
tentando compreender quem é o cardeal Benítez. Mesmo que alguns desvendem o desfecho dele antes do fim, a sua história e aspirações são uma incógnita. Stanley Tucci é quem tem mais tempo de tela além de Ralph Fiennes, sendo uma figura confiável, mas não perfeita, que serve de apoio literal para o protagonista. John Lithgow e Isabella Rossellini completam a lista de nomes conhecidos com boas entregas, mas mesmo os papéis menores, como o do assessor vivido por Brian F. O'Byrne, estão bem encaixados na narrativa. Conclave é um suspense caprichado que prende o espectador pelos detalhes e construção de mundo, tanto quanto pelo mistério em si. Observar os ritos, anseios e embates do alto clero é tão empolgante, em alguns momentos até divertidos, quanto torcer por alguém na escolha do novo pontífice. O final é previsível, habemos papa, mas temos ciência de a que custo chegamos a ele. Diz aí se você já viu Conclave, segue, curte e compartilha e eu te vejo na próxima crítica.